Oi gente, tudo bem com vocês? O caso que vocês vão conhecer hoje é um caso muito impressionante e que aconteceu recentemente, né? Aconteceu aí em dezembro de 2024. Imagine o seguinte cenário: uma família se reúne como eles sempre costumavam fazer para comer o bolo de Reis e após comer esse bolo, todos começam a passar muito mal. Esse é o caso que vocês vão conhecer hoje. Então, logo no começo do vídeo, eu já peço para vocês deixarem um like e também se inscreverem aqui embaixo no canal se você é novo ou nova por aqui. Também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Que toda semana eu vou trazer novos casos para vocês aqui no canal. E agora vamos para o caso contado de hoje. Zeli Terezinha dos Anjos tem 60 anos e morava na cidade de Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul. A Zeli e suas duas irmãs estavam planejando se reunir ali, né, fazer uma confraternização de Natal, como elas costumavam fazer todos os anos. Então, a Zeli, ela resolveu preparar o bolo de Reis, que é um bolo que é feito com frutas cristalizadas, passas, e também tem uma calda de açúcar de confeiteiro. E no dia 23 de dezembro de 2024, a Zeli saiu com o bolo e foi em direção à casa da sua irmã Maida, que morava na cidade de Torres, porque era lá que iria acontecer a confraternização de família. E em um determinado momento ali, que está todo mundo reunido, conversando, a Zeli resolve partir o bolo. E aí ela vai dando uma fatia, né, para cada uma das pessoas comer. E nessa reunião, além da Zeli, também estava a Maida, a Neuza, que são suas duas irmãs, o marido da Neuza, o marido da Maida e também a Tatiana, que é filha da Neuza. E além de todos eles, também estava um garotinho de 10 anos, que é filho de Tatiana. Então, todos eles estavam ali reunidos e a Zeli começou a entregar as fatias do bolo. Então, todos começam a comer o bolo e a única pessoa que não comeu o bolo foi o marido da Neuza, porque ele disse que olhou assim e simplesmente não sentiu vontade de comer. E a Neuza, ao comer um pedaço, ela disse que o bolo tá com gosto muito estranho, tá tipo com um azedume, com um gosto meio de gengibre, um gosto ácido. E a partir desse momento ela disse que não é para mais ninguém comer o bolo. E questão de poucos minutos, gente, todos começam a passar muito mal. O marido da Maida conta que a Neuza, ela caiu sentada e lá mesmo ela ficou, não levantou mais. A Tatiana também caiu, não levantou mais. E a Zeli, ela correu rápido pro banheiro e começou a vomitar o bolo, né? Mas depois disso, ainda assim, ela caiu e também não levantou mais. Então, todos foram levados rapidamente para o hospital e foram hospitalizados. E aí, infelizmente, 3 das pessoas que comeram o bolo acabaram falecendo, que foi a Maida, a Neuza e também a Tatiana. Elas não resistiram. A Zeli e o garotinho de 10 anos ficaram internados e o marido da Maida foi atendido, mas logo foi liberado. Então a polícia iniciou as investigações e eles levaram o bolo para fazer alguns testes laboratoriais. E eles descobriram que no bolo tinha uma quantidade absurda de veneno. Então eles começaram a investigar ali a Zeli, né, para saber se aquilo ali foi um crime ou um acidente. E eles começaram a interrogar ali algumas pessoas para saber o motivo da Zeli ter comido o bolo envenenado e também por que ela deu para todos os seus outros familiares. E a Zeli, ela estava passando por uma fase muito difícil da vida dela. O marido dela tinha falecido recentemente. Ele morreu de intoxicação alimentar depois de comer bananas e leite. E quando eles começaram ali a interrogar as pessoas que conheciam a família, eles perceberam algo muito estranho, que não tinha um motivo para a Zeli colocar veneno no bolo. Porque a família é descrita como uma família muito unida, que não tinha desentendimentos. Era até uma família assim como se fosse de comercial de margarina, sabe? Uma família bem perfeitinha. Eles nunca brigaram ou ficaram sem se falar por muito tempo. Então não tinha motivo para Zeli ter colocado veneno naquele bolo. Houve também a possibilidade do bolo ter sido contaminado sem que ninguém tivesse percebido. Só que a quantidade de veneno que foi encontrado no bolo foi muito grande e não foi assim jogado por cima do bolo. Foi algo que já estava misturado com os ingredientes do bolo.
Parece que o veneno foi jogado no bolo durante o preparo, então não foi um acidente. Então, com o mandato de busca, eles foram para a casa da Zeli, lá em Arroio do Sal, e começaram a investigar ali os ingredientes que foram usados no bolo. E durante um teste laboratorial, eles descobriram que a contaminação do bolo veio através da farinha de trigo, ou seja, alguém tinha misturado uma quantidade muito grande de veneno com a farinha de trigo e a Zeli simplesmente pegou e preparou o bolo. Então, a partir desse momento, a polícia passou a ter certeza de que era um crime que tinha acontecido, porque quem colocou o veneno lá, o arsênio, foi com o objetivo de fazer com que ninguém descobrisse. Isso tudo foi para mascarar o arsênio ali na farinha de trigo. E esse veneno que foi encontrado, ele é um veneno que é proibido a comercialização dele aqui no Brasil desde 2005. Então, como é possível esse veneno ter parado ali na farinha? A polícia descobriu que o único ponto fora da curva naquela família que era bem unida era a nora. Falaram que a nora ela não se dava muito bem com a sogra, então eles começaram a interrogar a nora, que se chama Daisy, e é casada com o filho da Zeli há 20 anos, e a polícia solicita os celulares das pessoas que estavam ali na confraternização e também o celular da nora da Zeli. Então a polícia passou a ter certeza que foi ela que colocou o veneno na farinha de trigo, porque ao investigar ali o celular dela, eles descobriram que ela fez mais de 100 pesquisas sobre o veneno arsênio. Ela pesquisou coisas como veneno que mata humano, ela fez pesquisas desse tipo, e essas pesquisas não aconteceram apenas ali no dia do acontecimento do bolo. Essas pesquisas ela já vinha fazendo há meses. Ela pesquisou também onde conseguir o arsênio, onde comprar. E pasmem, gente, ela conseguiu comprar esse veneno pela internet. Tem até um comprovante com o nome dela, mostrando que ela comprou o arsênio. Então a polícia passa a perceber que ela premeditou tudo isso, E eles passam a se preocupar também que talvez ela tenha feito outras vítimas. Então, em algum momento, ela colocou veneno na farinha de trigo e entregou para a sogra. Então a polícia passou a perceber que o alvo dela era a sogra. E as pesquisas que ela vinha fazendo, inclusive, aconteceram na época da morte do sogro dela. O marido da Zeli faleceu 3 meses antes desse acontecimento do bolo envenenado. No Rio Grande do Sul estavam tendo as enchentes, Então houve uma queda de energia na casa da Zeli e ela acabou perdendo as coisas que estavam na geladeira. Então a Daisy e o filho da Zeli, o marido dela, resolveram visitar a Zeli. E ela levou um pacote de leite e também um cacho de banana. E foi uma visita rápida mesmo, foi bate e volta. Ela só foi lá, entregou o leite e o cacho de banana e voltou para casa. Então a Zeli e o marido dela comeram as bananas e o leite. E logo após isso eles começaram a passar muito mal e foram para o hospital. E aí o marido da Zeli, ele infelizmente não resistiu e foi dado que ele morreu de intoxicação alimentar. Só que a polícia achou isso muito estranho, então eles resolveram fazer a exumação do corpo do marido da Zeli e eles descobriram que tinha uma quantidade absurda também de arsênio no fígado dele. Então, na verdade, ele não morreu de intoxicação alimentar, a morte dele foi por envenenamento de arsênio. Inclusive, o delegado ele fala que isso foi uma coisa muito absurda que aconteceu, Porque foi muito mal investigado. Como é que uma pessoa morre por envenenamento e eles colocam lá que a pessoa morreu por intoxicação alimentar? Imaginem quantas pessoas morrem por envenenamento e eles colocam lá que é intoxicação. Isso foram palavras do delegado do caso, Ele disse que isso precisa ser melhorado. Então não foi a primeira vez que a Daisy tentou envenenar a Zeli. Ela também colocou veneno no leite em pó que eles consumiram. Depois que o sogro morreu, a Daisy ela deu a desculpa que por conta das enchentes pode ter sido que as bananas acabaram se contaminando. Ela queria muito que o corpo do sogro fosse cremado e ela até tentou fazer com que todo mundo concordasse, só que ficou faltando a assinatura de um médico, por isso que ela não conseguiu que o corpo dele fosse cremado. Então essa nora, ela planejou tudo. Na época de festas, era sempre a Zeli quem costumava fazer esse bolo, o bolo de reis. Então a Daisy, ela já sabia que a Zeli iria fazer esse bolo. Ela basicamente arquitetou tudo isso. Inclusive nessa foto aqui de 2021 da família,
dá até para perceber que tem um bolo ali na mesa, bem parecido com o que a Zeli fez. Então ela colocou o veneno na farinha, já sabendo que a Zeli iria usar para fazer esse bolo e que ela levaria lá para a reunião de família. Então a polícia começou a acreditar que ela era a principal suspeita do envenenamento da família e também da morte do sogro, porque o veneno encontrado no corpo dele foi o mesmo encontrado no bolo. E as pessoas contam que a Daisy ela não se dava muito bem com a sua sogra, porque há 20 anos atrás, logo no início do namoro dela com o filho da Zeli, ela teve um desentendimento com a Zeli, porque a Zeli sacou R$ 600 da conta da Daisy e ela não gostou nem um pouco disso, mas a Zeli ela devolveu o dinheiro para Daisy no dia seguinte. Então era uma coisa que já havia sido resolvida, mas a polícia acredita que esse era o motivo, né, dela ter colocado o veneno para tentar fazer algo contra a Zeli. Então foi um motivo completamente besta, assim, um motivo fútil. Foi uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, mas parece que a Daisy ela simplesmente guardou essa mágoa da Zeli. E além do desentendimento que ela tinha com a Zeli, falaram que ela também não se dava muito bem com a Tatiana, que é filha da irmã da Zeli, né? Filha da Neuza. E tudo isso porque ela queria se casar numa igreja e a Tatiana simplesmente se casou primeiro que ela. Ou seja, outro motivo completamente besta. Não tem motivo que justifique isso que ela tenha feito. Mas esse motivo é algo tão pequeno assim, sabe? Uma coisa tão ridícula. A Daisy, ela ficou sabendo do acontecimento da reunião de família. Então, ela foi visitar a sogra dela no hospital. E ela levou várias coisas para Zeli. Essas coisas hoje estão sendo investigadas, passando por testes, para saber se também foram contaminadas com o veneno arsênio. Então, no dia 5 de janeiro de 2025, ela foi presa. E ela está sendo acusada de tentativa de homicídio e também triplo homicídio duplamente qualificado, porque ela colocou o veneno sem que ninguém percebesse e foi por um motivo completamente fútil. E a Zeli, mesmo tendo passado por 2 tentativas de envenenamento, ela já saiu da UTI, agora ela está num quarto se recuperando, então logo aí ela deve prestar o depoimento dela. E assim que sair novas atualizações sobre esse caso, eu trago aqui para vocês. Então, esse foi o caso de hoje. Me conta aqui embaixo o que é que vocês acharam sobre esse caso. E também comenta qual outro caso vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal. Se você é novo ou nova por aqui e assistiu até o final, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. E também deixar o like no vídeo, que é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo bom. E também não se esquece de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo Caso Contado.